como conservar macarrons da maneira correta para ter o melhor macarrão do mundo. E olha, se você está assistindo esse vídeo aqui, possa ter certeza que você vai sair na frente da concorrência, hein? Concorrência vai chorar na hora que provar teus macarrons. Você vai ver. Você já deve ter visto por aí pessoas que falaram assim: macarrão, aquele doce francês, não dou nada por aquilo não, aquele doce caro e ruim, não é bom não. Ou então você aí, você que está me assistindo, pode ser que você também já provou um macarrão muito ruim. Você que está me assistindo aqui, coloca aqui nos comentários se você já provou um macarrão ruim. O que é macarrão ruim, gente? Macarrão sem sabor, né? Você pega um de pistache, um de baunilha, um de frutas vermelhas, o sabor é tudo igual, você não consegue nem distinguir, tá? Isso é um macarrão ruim. Segundo tipo de macarrão ruim é aquele macarrão que tá ressecado. Sabe aquele biscoito ressecado? Então, você morde e não tem aquele prazer na mordida, né? O macarrão, quando ele é bem feito, ele dá um prazer na mordida, gente, que não é só no paladar, é realmente ativar o outro sentido. A gente fala que nós temos 5 sentidos e a gente precisa degustar o doce com esses 5 sentidos. E quando a gente morde o macarrão, a gente ativa o paladar, a gente ativa o odor, eu esqueci como é que fala, o sentido do odor, né? Do sentir, a gente ativa o toque, né? Porque a gente vai tocar no macarrão e a gente ativa os ouvidos, né? A escuta. Por quê? Porque quando a gente morde o macarrão, a gente sente aquela casquinha se quebrando, aquela casquinha que deve estar crocante por fora e macia por dentro. Então, no paladar a gente sente não só o sabor, mas a textura do macarrão. Ele se quebrando ali nos dentes e ele se envolvendo na boca toda, trazendo aquela maciez e aquele sabor incrível. Isso é o macarrão. É muito difícil descrever essa sensação de comer o verdadeiro macarrão quando a gente ainda nunca comeu um bom macarrão. E muitas vezes as minhas alunas falam assim: Pri, eu nunca provei macarrão na França, o único macarrão que eu já provei foi o meu e eu acho sensacional. Posso ter certeza, você aí que é minha aluna, minha passarinha, meu passarinho, os macarrões que vocês fazem, que são iguais aos meus, né? É a mesma técnica. Isso é o macarrão de verdade. E muita gente não provou o macarrão de verdade. Ou provou aquele macarrão ressecado, aquele biscoito duro, ou provou aquele biscoito mole. Sabe biscoito que você compra aí no mercado e deixa aberto, não come o pacote todo e ele fica dentro da despensa? Ele vai ficando amolecido? Então pode ter macarrões que ficam assim também. Então, o que a gente precisa fazer para que o macarrão mantenha a textura e o seu cliente não se decepcione? Você vai precisar controlar a conservação do seu macarrão. E eu poderia vir aqui e fazer uma aula dizendo assim para vocês: o macarrão é fácil de conservar, você guarda lá na geladeira 5 dias e tá bom. Mas isso não é o suficiente, porque é muito mais complexo do que isso. E o que eu espero de vocês aqui é que vocês entendam os porquês. O porquê de cada coisa, por que conservar durante 5 dias, por que conservar durante 1 dia, por que conservar durante 10 dias. Não existe apenas uma resposta. O que eu vou dar para vocês aqui são as cartas para vocês colocarem na manga para poderem decidir para o negócio de vocês. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que quem trabalha com macarrão precisa saber é que o macarrão, para que ele fique com aquela textura crocante por fora, macia por dentro, macia e úmida por dentro, ela precisa passar por um processo de descanso.
Sério, Pri? Seríssimo, seríssimo. Quando a gente recheia o macarrão, ele precisa passar por um processo que a gente chama de maturação. Esse processo de maturação consiste em deixar o macarrão descansando na geladeira por 24 horas para ele absorver a umidade do recheio por osmose, ou seja, o recheio vai penetrar no biscoito do macarrão. Aqui eu tenho um biscoitinho de macarrão e ele não está recheado, tá? Vou colocar mais pertinho de vocês aqui, ó. Esse biscoitinho aqui não está recheado. Então, ele tá um biscoito perfeito, não está frágil, tem os pezinhos. E quando eles saíram do forno, eu apertei com o meu dedo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu gosto de fazer isso para caber mais recheio. Enfim, não há necessidade. Então, esse macarrão aqui, ele foi feito há 2 dias atrás, ele ficou no potinho hermético ali, ainda não recheei, porque eu sabia que eu ia fazer essa aula aqui pra vocês, tá? Mas acontece que o biscoito, ele tá, vou até quebrar aqui, ó. Ele tá um pouquinho macio por dentro ainda, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mas tá faltando umidade, até porque não tá recheado. Então, ele tá macio por dentro ainda. Se ele ficar ali exposto 10 dias, vai virar um biscoito seco, tá? Então, como eu fiz há 2 dias, ele ainda tá ok, né? Eu tô conseguindo quebrar ele com facilidade. Vocês estão vendo? Ele tá macio. Não vou provar porque eu acabei de escovar os dentes antes de fazer essa aula aqui pra vocês. Então, só vou quebrar aqui com as mãos. Então, gente, esse macarrão aqui, para que ele fique macio e úmido por dentro, ele vai precisar ter um recheio, certo? E não é qualquer recheio. Se você já acompanha aqui as aulas do Macarrão Talk, eu já fiz aula de tudo aqui. Então, se você tem alguma dúvida sobre macarrão, procura aqui no canal que eu tenho certeza que você vai achar, tá? E um dos inúmeros vídeos que eu já fiz aqui pro canal é falando sobre recheio. Eu gosto muito de falar sobre recheio para macarrão, porque o recheio do macarrão é tão importante quanto o biscoito. Muita gente foca no, eu quero aprender a fazer o biscoito do macarrão, quero aprender. Aí aprende, e aí faz aquele recheio, eu ia até falar um palavrão, mas não vou. Aquele recheio ruim, tá? O macarrão, gente, é um doce que demanda um recheio específico. Qual é o recheio específico? É um recheio que seja estável e ao mesmo tempo traga umidade para o seu macarrão. E em terceiro, que seja um recheio macio, tá? Por quê? Porque na hora de morder não pode ser um recheio que fica puxento, que fique maçudo, tá? Não pode ser um recheio mole também, porque senão vai desandar. Na hora que colocar uma conchinha em cima da outra, vai desandar. Não pode ser um recheio duro, porque senão a umidade não vai penetrar dentro do biscoito. Então tem que ter esse equilíbrio que vai levar a umidade para o macarrão e ao mesmo tempo aumentar o seu tempo de conservação, tá? Tem aulas aqui onde eu explico quais são os tipos de recheio que a gente pode utilizar para os macarrões e qual eu recomendo. Eu recomendo o recheio à base de ganache. Ganache é o que? É base de chocolate. Então pode ter uma polpa de fruta junto com chocolate, um suco de fruta com chocolate, um creme de leite com chocolate. Enfim, uma infinidade de combinações. Realmente infinito, mesmo porque você pode criar os seus próprios recheios se você sabe fazer ganache.